Senhor Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que temos recebido das Tuas mãos. E pedimos que esteja conosco neste momento tão especial, onde vamos aprender mais na Tua Palavra a respeito de milagres, como eles acontecem e o que nós podemos fazer para Te ajudar a fazer grandes coisas por nós e por outros ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Então, estamos numa série nova esse mês, chamada Milagres. Aprendemos de alguma coisa sobre milagres, né? O que nós aprendemos semana passada? Você já fez um milagre? Quem aqui já fez um milagre? Levante a mão assim, ó, quem já fez um milagre? Já? Muito bem, você entendeu. Porque todo mundo fez, mas o pessoal não entendeu, né? O que é um milagre? A gente viu semana passada. Milagre é uma oração respondida. Você já orou e Deus te atendeu? Quem aqui já orou e Deus atendeu? Todo mundo já fez milagre. Entenderam? Eu sou milagreiro. Já fiz muitos. Muitos. Quantas orações eu orei e Deus me atendeu? Tem milagre que acontece sem a gente orar? Não tem. Não tem como. Então tem que orar, Deus faz milagre. Quem faz é Ele. Você pode ser o canal se você orar. Então, isso é milagre. Se a milagre é uma oração respondida, para a gente ter mais milagres e para ter as coisas que a gente precisa vindo de Deus, a gente precisa saber como intensificar a nossa oração, como orar melhor. Isso é muito importante. Então, como que a gente vai aprender sobre isso? 4 temas esse mês: oração, jejum, na madrugada e sobre intercessão, ou seja, orar pelos outros, interceder pelos outros. Hoje é o assunto mais complicado de todos, eu acho. Porque se tem uma coisa que a gente gosta é comer. É ou não é? Eu estou jejuando. Porque não tinha como falar de jejum sem colocar em prática. Então, a última vez que eu comi foi ontem à noite. Só água. Pra falar a verdade, eu tomei um pouquinho de suco antes de vir para cá. Mas sem comer nada. E eu não tenho problema nenhum. Tem gente que tem muita dificuldade de jejuar. E eu vou dizer para vocês, é uma guerra espiritual que nós estamos travando. E o inimigo de Deus não quer que a gente aprenda essa ferramenta. Não quer. Eu tenho uma cunhada que é doutora em nutrição. E a nutrição vai mudando, tem ciclos, né? Eu vi um camarada falando um negócio muito interessante. Falou assim, o problema é o ovo. O problema não é mais o ovo. O problema volta a ser o ovo. Aí depois o problema não é o ovo. Eu que estou ficando velho, eu já vi esse ciclo várias vezes. Que falaram mal do ovo, não podia comer o ovo, é colesterol, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois, o ovo é muito bom, faz bem, você tem que comer ovo pelo menos não sei quantas vezes por semana. É assim. Eles não sei quem sabe o que está dizendo. Mas esse negócio de alimentação, quantas vezes por dia, aí você ouve assim, o melhor é você comer a cada 2 horas, ou a cada 3 horas. Coma pouco, mas coma a cada 3 horas. Uma pessoa que fizer isso, ela nunca vai conseguir jejuar na vida. Não vai, porque ela habitua o cérebro dela e o corpo dela a ter alimento cada 3 horas. Como que ela vai jejuar? Esquece, isso nunca vai acontecer. Hoje em dia está em moda um negócio que é até bíblico, o jejum intermitente, que é bom para quem está querendo desintoxicar o corpo, quer emagrecer, quer ser mais saudável. Na Bíblia fala de jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Você come quantas vezes por dia? Normalmente 3, né? Então, mas no jejum intermitente você come quantas vezes? Tem uma vez, normalmente 2, porque se você comer 2 vezes no dia, o dia tem 24 horas. Aí você coloca uma refeição e a próxima dali 8 horas. Ou dali 6 horas. Você vai jejuar quantas horas entre a segunda e voltar a primeira no outro dia? 18 horas, 16 horas, depende de onde você coloca a segunda. Mas 8 horas você está dormindo. Ou 7. Depende de quem dorme mais, dorme menos. Então não é tão difícil. Eu fiz isso esse ano. Janeiro e fevereiro inteiro eu fiz isso. Me senti muito bem, foi muito bom. Quer ver onde que está na Bíblia? Tinha um profeta chamado Elias. E Deus falou para ele que não ia chover. Aí ele foi perto de um riacho do Querite e ficou lá. Muito tempo.
E os corvos traziam para ele comida. Quantas vezes por dia os corvos, os pássaros traziam comida para ele no bico? 2 vezes no dia. Ele estava querendo ou não, porque Deus só deu para ele 2 vezes no dia. Então Deus fez ele fazer o jejum intermitente, o Elias ficou lá. Mas o Elias não estava trabalhando, não estava fazendo nada, não estava na roça, capinando, ele estava lá, sentadinho, quietinho, meditando, conversando com Deus, 2 vezes por dia. Então, nós, na realidade, hoje em dia, nós fomos feitos, não foi para comer tanto que a gente come. A verdade é que nós comemos mais do que nós precisamos. A prova aparece. Começa a acumular, porque eu estou comendo mais do que eu preciso. E às vezes a gente come coisa que não tem nutriente suficiente, aí precisa comer mais para dar os nutrientes que a gente precisa. Então, nossa alimentação não está muito boa. Jejuar não é fácil. É uma forma de sacrifício, é ou não é? É um sacrifício, a gente vai entender isso. Mas o jejum é muito importante e ele faz muito bem. Primeira coisa, ele é muito bom para a saúde. Por que é bom para a saúde? Nosso corpo é uma máquina perfeita que funciona, aí trilhões de células que precisam ser alimentadas com oxigênio, a gente sabe disso, com água e nutrientes. O sangue leva. E esses nutrientes, eles são tirados da digestão dos alimentos, aí jogado na corrente sanguínea e vai distribuir para as células do nosso corpo. Só que o nosso corpo está em constante trabalho. Pensa bem, seu coração não para de trabalhar. E começou faz muito tempo, né? Na barriga da mãe, tem uma certa época que já dá para ouvir o coração do bebê batendo. E algum dia seu coração parou para descansar aí? Deu uma paradinha? Alguns por aí parou e deu prejuízo. Não deu muito certo. Não pode parar o coração, não para. Agora, o nosso sistema digestório, ele também trabalha. E tem gente que não deixa ele descansar, porque come o tempo todo. E entre as refeições, quer dizer, tem gente que não tem entre refeições, né? A gente faz uma só durante o dia. Da hora que acorda, da hora que vai dormir. Porque é o tempo todo comendo alguma coisa. E o corpo não descansa. Não descansa. A pessoa ela fica exausta por dentro, porque o sistema digestório não descansa. E aí, dependendo do que a gente come, por exemplo, frutas. Um tempo aí eu contei para o pessoal que eu estava comendo salada de fruta todo dia. Era uma refeição. Fruta digere bem rápido. Então, você vai até sentir fome antes, mas também tem muito nutriente, é muito bom. Agora, tem coisa que a gente come que vai levar muitas horas para digerir. E seu corpo está trabalhando. E ele fica cansado, sabia? Lá dentro cansa. Então, tem que dar um tempo para esse sistema digestório. Agora, por que o jejum faz bem para a saúde? Porque se você jejua um dia, vamos dizer que você jejua 24 horas. Você toma café da manhã num dia, você vai comer no outro. Ou, já vou dar a dica, eu prefiro jantar cedo, porque comer tarde não faz bem. Tem vários motivos para isso. Não sou nutricionista para explicar, mas é verdade, acredite. Então, come lá pelas 6 da tarde, come no outro dia às 6 da tarde. Se você vai jejuar 24 horas. Eu prefiro assim, porque dormir com fome, fala sério, ninguém merece. Não é? Dormir com fome é muito ruim. Então, eu prefiro comer à noite, eu fico sem café da manhã, eu fico sem almoço. Foi o que eu fiz ontem. Eu comi ontem à noite e vou comer hoje à noite. 24 horas de jejum. Está me fazendo bem. Agora, por que faz bem para a saúde? Porque quando você para de pôr alimento dentro do seu corpo, o seu corpo logo percebe, depois de algumas horas, e fala, peraí, já era para ter vindo uma refeição, não vem comida. O que está acontecendo? Eu devia estar trabalhando, o sangue está lá, eu devia estar fazendo digestão, eu devia estar pegando nutrientes e levar para o resto do corpo. Peraí, eu estou de férias. Não. Vai trabalhar em outra coisa. Porque aí o corpo percebe assim, já que eu não tenho que fazer digestão, eu vou cuidar das coisas que eu devia estar cuidando, mas não tenho tempo. Porque essa pessoa come uma vez só por dia, né? Da hora que acorda até a hora que vai dormir. Agora fez um jejum e me deu a chance de fazer outros trabalhos que eu precisaria fazer, como, por exemplo, cicatrizar aquela parte do corpo que está precisando. Hoje eu vou precisar de cicatrização. Bati a mão na porta ali, ó, começou a sangrar. Mas eu estou jejuando e vai cicatrizar rapidinho, porque meu sangue não tem que trabalhar em outro lugar, a não ser vir aqui. Nem quase sangrou, já está fechando, amanhã vai estar beleza. O jejum faz isso. Todos nós temos células no nosso corpo, e a gente tem vírus, bactéria, e não vou nem falar outras coisas, porque dizem que adulto devia tomar vermífugo, é isso que chama? Porque a gente tem vermes, dizem, não sei, não vou atrás para fazer exame para saber. Pelo menos cada 6 meses, eu ouvi essa história aí. Mas o nosso corpo está o tempo todo em guerra aqui dentro, está tendo combate.
E célula cancerígena, você acha que não tem? Talvez eu não desenvolvi câncer, mas elas estão aqui dentro. Se é uma quantidade muito pequena, meu corpo consegue lutar e vencer. Mas se eu faço jejum, com certeza, porque eu não estou dando trabalho para o meu corpo, eles vão lá e, as células T, o nosso sistema defensivo, vai lá e acaba com tudo. O jejum permite isso. Por isso, uma pessoa que jejua regularmente, ela vai ser muito mais saudável. A natureza mostra isso. E a gente, ser humano, tem cada uma. A pessoa fica doente, primeira coisa, o que a vovó faz? O que a mamãe faz? Faz o quê? Uma sopinha de galinha, um caldo de galinha. Quando a pessoa está doente, qual é a melhor coisa que devia dar para ela? Água, mais nada. A natureza é assim, olha os animais. Qualquer animal ficou doente, o que ele faz? Ele come. Eles não comem, eles ficam em jejum. Você vê até cachorro comendo matinho. Gato vai comer um matinho, come uma salada. Entendeu? Mas não vai comer. Dá um tempo para o sistema limpar, descansar e resolver o problema. O jejum faz bem. O jejum tem esse lado saudável. Agora, a gente vai na Bíblia e a gente vê alguém que jejuava sempre e fez uma coisa muito ousada, né? Olha o que Jesus fez. O que diz aí Mateus 4, 1 e 2? A seguir do quê? Vamos começar por ali. O que tinha acontecido com Jesus? E aí, em seguida, ele foi para o deserto. O batismo, lá no Rio Jordão. Tem gente aqui que foi lá e tem gente aqui que foi batizado lá. Foi muito especial. Saiu do batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Jejum é dia e noite, viu? Jejuei hoje de dia e à noite come. Não, o texto ainda falou 40 dias e 40 noites. Aí, para mim, é até engraçado esse texto, é uma piada, né? Teve fome. Depois de 40 dias, 40 fome, acho que eu nem sei nem mais o cheiro e o sabor e o gosto das coisas, né? E aí ele teve fome, depois de 40 dias teve fome. Eu ia ter fome no segundo ou terceiro. Ele teve depois de 40. Não, a verdade é o seguinte, eu consigo jejuar 3 dias tranquilo. Quando eu era mais novo, eu tinha o costume de correr 10 quilômetros por dia. E eu lembro que eu jejuei 3 dias e fiz tudo normal. Corri 10 quilômetros. Fiz o trabalho, fiz tudo. E não me afetou em nada. Nada. Só bebendo água. Lá no terceiro dia, o bicho começa a pegar. Aí tem que comer alguma coisa ou tomar alguma coisa. A última vez que eu tentei para ver até onde eu fui 4. Mas 40 dias é possível? Ou a gente acha assim, isso é porque era Jesus? Ou será que é possível alguém jejuar 40 dias? Sem água, quanto tempo uma pessoa consegue viver sem água? 6 dias. O limite, depende das condições. Se tiver num deserto, vai ser antes. Mas se ela estiver tranquila num lugar fresquinho, diz que 8 dias é o limite máximo. Qualquer pessoa no mundo, se ficar 8 dias sem beber água, já era. A gente não vive sem água. Então, sem água, 2, 3 dias, 4 já é um risco. É muito complicado. A gente não pode viver sem água. Agora, sem alimento, dá para viver semanas. Dá para viver semanas. Mas tem que ter água. E Jesus, com certeza, tinha água. Ele estava bebendo Evian, não sei o que era ali. Ele tomava água, certeza. Mas ele ficou 40 dias. Teve consequência? Com certeza. A pessoa fica desfigurada. Não dá para fazer nenhuma atividade. Chega uma hora que ela não tem energia, não tem força. E Jesus estava só meditando, orando no deserto. Ele não estava nem caminhando. Ele ficou lá sentadinho, com comunhão com Deus, para poder vencer. Por que ele precisou fazer isso? O que quer dizer isso? Ficar 40 dias sem comer em jejum. O que significa isso? O que significa o jejum? Vamos entender algumas coisas sobre o jejum. Eu quero mostrar esse livro para vocês, que eu descobri faz algum tempo. Esse médico morreu, que escreveu esse livro, já há muito tempo, com 88 anos de idade, eu acho. E ele queria passar dos 100, mas ele teve um problema lá e morreu. Eu não sei se tem em português. Um Milagre do Jejum. E é um livro enorme. Eu li acho que metade dele, umas 200 páginas, mas o livro acho que tem umas 400, eu acho. E ele explica e fala e mostra os benefícios do jejum, e como fazer jejum, e por que é bom para limpar o corpo, para purificar o corpo. E ele ainda diz uma coisa que vai além. Não é só beber água.
ele recomenda fazer um jejum bebendo água destilada ou desmineralizada. Porque na água tem minerais. E quando a gente bebe água com minerais, os minerais vão ser absorvidos pelo corpo. A água desmineralizada ou destilada é aquela que você compra no mercado para colocar no ferro de passar roupa, ou para alguma coisa, porque aquela água é só H2O. Tiraram tudo que tinha nela. O que acontece? Quando você bebe aquele tipo de água, ela não dá nada para você, ela leva o que você tem. Porque existe uma coisa chamada osmose, quando duas células se encontram, a que tiver mais gordinha vai passar para a que está mais magrinha. E aí elas ficam com a mesma quantidade de coisa. Essa água é tão pobre que onde ela vai passando, ela vai chupando as coisas de dentro da célula. E aí a teoria dele é a seguinte: a célula está suja, tem coisa lá dentro que ela quer se livrar, aí você toma água desmineralizada ou destilada e ela vai levando a sujeira do corpo. Essa é a teoria dele. Não faça isso. Dizem que você tem que conversar com o médico, tem que saber, cada um. Isso é uma coisa desse médico maluco aí. Que, para mim, faz sentido. Tem lógica. E ele fazia isso. E tem muita gente que leu esse livro e faz isso. Eu descobri esse livro por um camarada que eu admiro, que eu gosto. Eu vi ele falando numa palestra dele, que ele descobriu esse livro. E ele começou jejuando um dia na semana. Aí depois ele começou a jejuar 3 dias. E depois ele aprendeu a fazer um jejum mais prolongado. E ele faz 2 vezes no ano um jejum de 10 dias. Mas é jejum mesmo. Não é o jejum que a gente fala assim, eu vou tomar isso. Não, é só água. 10 dias. Será que você conseguiria? Eu tenho vontade de tentar. Eu cheguei a 4. Fiz um programinha assim, fui marcando. Eu queria ver onde eu ia chegar. Cheguei em 4. Quem sabe onde eu chego em 5? Faz muito bem, é muito bom. Ele conta uma história aí que eu acredito realmente que faz todo sentido. Tem uma teoria aí, o pessoal acha, que quando você está num deserto, você precisa ingerir sal, porque seu corpo perde muito sal. Já aconteceu com você que está numa praia num dia quente? Não estou falando de mergulhar na água do mar salgada, você sai, a água evapora e você fica com sal. Mas se você andar num lugar muito quente, está longe da praia, vamos dizer, você está num deserto, e aí você começa a transpirar e você faz assim, e aí você sente pedrinhas no suor. É sal. O corpo está pondo para fora sal. Às vezes escorre uma gota de suor e cai na boca, é mais salgado que lágrima, porque lágrima é salgado. Mas o suor, num lugar muito quente assim, você sente, cai na boca, e você fala, uau! É super salgado. Então eles acham, tem gente que acha assim, tá perdendo muito sal, então tem que ingerir sal. Aí eles têm nos Estados Unidos, por exemplo, tem umas pastilhazinhas de sal que você leva para o deserto. Se for caminhar no deserto, eles dizem, você tem que ingerir aquelas pastilhazinhas de sal, porque você está perdendo sal. Aí ele fez um teste, ele queria provar que isso aí é um engano, que não tem nada a ver. Ele passou em umas universidades na Califórnia, e na Califórnia tem de tudo. Quem não conhece, não sabe, é o seguinte, lá tem praia, tem montanha. Então, é um dos poucos lugares do mundo que dá para você, literalmente, esquiar de manhã e ir na praia de tarde. E no meio tem deserto. Tem tudo na Califórnia. E ele foi para o deserto na Califórnia, chamou na universidade um pessoal assim, de 18 a 21 anos de idade. Os atletas, os mais fortes, os melhores. E falou, a gente vai fazer uma caminhada no deserto, tantos quilômetros para ir, num dia, e no outro dia a gente dorme lá, acampa e volta no outro dia. Ele já tinha, nessa época, minha idade, mais ou menos, em torno de 50 anos de idade. E os rapazes de 21 anos de idade, jovens, fortes. O que a gente pode, quais são as regras? Ele falou, não tem regra nenhuma, leva o que você quiser. Quer levar pastilha de sal, leva. Quer levar comida, leva. Quer levar água, leva. Quer levar suco, refrigerante, leva o que vocês quiserem. Vocês são jovens, atletas, faz o que vocês quiserem. Aí eles seguiram as recomendações lá e ele falou, eu vou jejuando. Resultado, começaram a caminhada e foram. Todo mundo, ele pagando lá, né, atrás, porque todo mundo jovem, forte, atleta, e foram. Quando chegou, saíram 6 da manhã. Quando chegou meio-dia, 1 da tarde, o pessoal tinha comido a pastilha de sal, tomado refrigerante, comido hambúrguer, sanduíche. Quando começou, começo da tarde, 1 da tarde, que o sol estava lá em cima e o negócio estava pegando, uns 4 vomitaram, mas vomitaram muito. Passaram mal. Tiveram que ser levados embora.
Ele tinha um grupo com uns 25. E assim foi. Durante a tarde, era um caindo aqui, outro caindo ali, outro desmaiou, outro passou mal, outro vomitou. Ninguém conseguiu terminar o primeiro dia. Só ele. Eram, não sei se era 20 a 30 quilômetros de caminhada. Todo mundo caiu, foi todo mundo embora. Ele foi numa boa, dormiu, voltou no outro dia numa boa. Chegou de volta inteiraço, tranquilo, não comeu nada, só água. E aí ele falou depois, o que eu não tinha contado para ninguém é que eu fiz tudo isso e eu estava no 21º dia de um jejum. Ele já estava jejuando há 21 dias, quando ele conseguiu fazer tudo aquilo. Na realidade, a gente acha que comida dá energia, e se você não comer, não vai ter energia, não vai ter força. A pessoa, quando ela aprende a jejuar e ela está no jejum, ela, na verdade, sente com mais energia, com mais força, do que se ela estivesse comendo. E Jesus, 40 dias no deserto, com certeza ele sentiu isso. Ele estava bem, porque o foco dele, a mente dele estava em outras coisas, e ele nem estava preocupado com o alimento. Mas dá, e a pessoa fica bem. Então, é uma coisa para a gente aprender. Agora, por que o jejum é importante? Por que ele faz parte da vida espiritual? Por que a Bíblia fala tanto? E a verdade é o seguinte, a gente pratica tão pouco. Não vou nem perguntar. Quem tem o hábito de jejuar aqui todo mês, toda semana? Quem sabe um ou outro aí. Mas a gente não faz parte da nossa cultura. A gente é na cultura do mercado, do restaurante, geladeira cheia. Essa é a nossa cultura. A gente tem à disposição as coisas. Por que não comer? E a gente acaba comendo muito. Mas o jejum ele tem um papel importante com a oração e com os milagres. E é por isso que eu tenho que explicar para vocês a importância do jejum. Porque se tem alguma coisa que a gente pode fazer para que os milagres aconteçam e que a oração tenha mais poder, uma delas é o jejum. Por quê? Eu vou contar para vocês como que eu descobri isso. A história foi muito interessante. Por acaso, eu entendi o porquê do jejum. Eu tinha 28 anos de idade. E tinha um amigo que tinha 10 anos de idade. Hoje ele é um pastor, lá no Brasil. E esse menino chamado Fabrício era o filho da cantineira da escola onde eu era professor. Melhor pessoa para fazer amizade na escola é a cantineira. Por vários motivos. Um deles é que eu não tinha que ficar na fila. Eu ia para dentro da cantina e eu ficava conversando com a Marina, mãe do Fabrício. A gente batia papos, conversava. E ela sempre tinha alguma coisa bem especial para mim. Sempre o que tinha de melhor era para mim. Era quase como uma mãe. E o menino dela, que tinha 10 anos de idade, o Fabrício, um dia, estava ali na escola, já era 7h30 da noite, e eles estavam numa reunião, o diretor, os professores, os funcionários da escola. Eu não estava nessa reunião, mas eu estava esperando, acho que o diretor, eu tinha que falar com ele, e o Fabrício esperando a mãe. Aí o menino de 10 anos tem que brincar, né? Tudo tem que brincar. Tudo era brincadeira. Então ele começou a fazer uma brincadeira. Ele olhou para mim e falou assim, você está com fome? Eu falei, eu estou com muita fome. Eu falei, tá tarde, minha mãe não vem, eu estou com fome. Aí ele parou, olhou para mim e pensou, falou, você está com mais fome do que... Aí a brincadeira era essa. Ele falava, você está com mais fome disso? Eu tinha que dizer sim ou não. Tudo que ele falava, eu falava, não, eu estou com mais fome do que eu quero isso aí. Por mim, agora a gente ia para um restaurante, a gente ia num lugar comer alguma coisa e tal. E ele foi falando, 28 anos de idade, solteiro. Aí ele falou as palavras mágicas. Falou assim, você está com mais fome do que você gostaria de ter uma namorada agora? Aí eu parei para pensar. Aí eu falei, Fabrício, você me pegou. Eu abri a mão dessa janta hoje para ter uma namorada. E aí eu entendi. Ali eu entendi o significado do jejum. Por que a gente jejua? O jejum é uma afirmação poderosíssima que você faz para Deus, para você mesmo e para o inimigo de Deus. Que o que você está orando, está pedindo, é mais importante do que o alimento que você precisa para viver. Pensa, quão poderoso e quão forte é essa afirmação. Porque a gente, como ser humano, nós temos uma necessidade básica. Ninguém vive sem alimento. Não vive sem comer. Você precisa. É gostoso, tal, é bom, tem dia que é melhor, tem dia que é pior, mas tem que comer para viver. E aí você chega um momento, seja por você, e depois a gente vai ver quando for sobre intercessão, ou por outra pessoa, que você ora
e jejua e diz assim: o que eu estou fazendo aqui, essa oração e esse milagre que eu preciso, para mim é mais importante do que a coisa que eu mais preciso para viver, que é o alimento. Isso é muito sério, isso é muito forte. Porque diabo quer dizer acusador. E ele vive acusando a Deus. Fica respondendo essas orações, ajudando esse povo. Mas esse aqui você não pode responder, porque não quer mesmo de verdade. Olha a vida dele, olha a sua atitude. Porque, na verdade, o que nós temos? A gente não tem nada. A única coisa que a gente tem mesmo que é nosso é a vontade. Isso é seu. Nem Deus, nem Satanás toca na sua vontade. Isso é seu. Deus convida, Satanás tentam influenciar, mas ninguém obriga você a fazer nada. É decisão, é escolha. A gente é livre para escolher. Então, quando eu oro, se eu não mostro vontade, o diabo fica acusando. E fala assim, não pode dar, porque eles estão pedindo aí, essa vidinha deles aí, não tem nem vontade nisso. Quando você jejua, o acusador cala a boca. Ele não tem o que acusar, ele não tem o que dizer. Porque a vontade é muito grande. A confiança em Deus é enorme. A vontade e o desejo de ter aquele milagre, ter aquela resposta é tão grande que você faz o que Jesus fez, que foi se sacrificar. E isso não faz parte da natureza humana pecadora. Jesus não tinha natureza humana pecadora, então ele estava disposto a se sacrificar. Aí quando você para e diz assim, eu não vou comer, é o que eu mais preciso para viver, porque eu vou orar por alguém, você está fazendo o que Jesus fez. Eu vou me sacrificar para Deus atender essa minha oração e fazer um milagre na vida daquela pessoa. Essa oração tem um poder. Toda oração tem poder. Mas essa, ela ganhou um poder extra, muito grande, porque você se torna semelhante a Jesus. Então, o jejum ligado à oração e o milagre tem que andar junto. Eu não sei como que você é, mas se você... quando estou passando por um problema muito sério, eu não consigo comer. Tem gente que faz o contrário, né? Assalta a geladeira. E aí acontece o que já aconteceu lá em casa. Minha esposa abre a geladeira de manhã e fala, cadê aquilo que estava aqui ontem à noite? Eu não tenho costume de comer à noite, mas às vezes acontece. Porque eu vou dormir muito tarde, ela foi dormir mais cedo, quando chega de manhã ela olha e fala assim, alguém passou por aqui. E o incrível é o seguinte, não importa o que eu faça, ela sempre sabe. Né? O Cláudio Duarte diz, né? O homem abre a geladeira e fala, cadê o leite? Está ali na direita, em cima. Onde? Não estou vendo. Está lá em cima, à direita, no fundo. Não estou vendo. Aí diz que ela vem, como que ela faz? Ela vai assim, né? Aqui, Ela nem olha, né? Ela vai assim, aqui. Não está vendo, olha lá. Ela nem precisa olhar, ela sabe onde está cada coisa. Mulher é assim. Mas eu sou assim, eu fico sem comer. Isso já ajuda. Eu lembro uma vez que eu estava passando por um problema muito sério e eu fiquei 4 dias jejuando. Comendo muito pouquinho. Não foi jejum total. Quase nada. E aquilo me ajudou a ter uma comunhão com Deus, uma intimidade, ouvindo a voz de Deus. E eu vivi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida espiritual, naqueles dias que eu não conseguia comer. Porque meu foco era um só. Eu preciso da resposta de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso dessa comunhão, desse contato direto com Ele. Então, o jejum faz isso. A mente da gente muda, porque você não está sobrecarregado, o seu corpo não está sobrecarregado fazendo digestão, então o sangue vai para o cérebro e aí parece que você vira outra pessoa, porque você consegue entender melhor as coisas, ver melhor as coisas, ouvir melhor as coisas, seus pensamentos fluem mais rápido. É uma experiência que você tem que fazer na prática, porque não dá para contar e a pessoa fala, estou entendendo. Não, você tem que passar por aquilo. E é difícil, a princípio. Então, quantos exemplos a gente tem na Bíblia? Jesus mesmo, ele jejuava com frequência. E ele, no Sermão da Montanha, fala sobre o jejum. Aí, naquele tempo, o pessoal tinha mania de jejuar e mostrar para todo mundo que estava jejuando. Aí eles faziam questão de não pentear o cabelo, deixar todo assim e tal, deixava a cara meio, né, com cara de que estou sofrendo mesmo. Aí as pessoas falavam, o que aconteceu? Não, estou jejuando, eu estou num jejum de 7 dias. E aí as pessoas ficavam impressionadas, esse aí é de Deus, esse é espiritual, essa pessoa. Aí Jesus falou assim, esses aí já receberam a recompensa deles. Você, quando jejuar, penteia o cabelo, se arruma, lava o rosto e não deixa ninguém perceber.
que você está sem comer alguns dias. Porque aí Deus, em secreto, vai te recompensar. E eu achei isso interessante porque Jesus diz que tem uma recompensa para quem jejua. Foi o que Jesus falou. Deus vai te recompensar. Então tem uma recompensa espiritual. E quem sabe de outras maneiras, né? A saúde para quem jejua. É difícil? É. Agora, vale a pena? Vale. Muito. Só quem faz vai saber. Eu já contei para alguns, mas eu tenho que contar esse milagre de novo. Porque me impressionou muito. E ele foi resultado de um jejum. Lá na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, tinha essa senhora que era conhecida como a milagreira. Porque ela orava e os milagres aconteciam. Porque ela descobriu o segredo do jejum. E aí a nora dela estava com câncer, Ruth. E o marido dela era pastor, filho dessa senhora que orava. Estavam lá visitando ela, conversando, e os médicos disseram assim, olha, você tem no máximo uns 3 meses de vida. Estava no fim. A sogra dela falou para ela, minha filha, não se preocupe, eu vou orar por você. Quando ela falava isso para alguém, a pessoa já ficava feliz, porque já sabia. Mas o caso da Ruth era um caso especial. Passaram 2 semanas, ela foi fazer os exames de novo, foi ver como que estava a situação. Adivinha o que aconteceu? O tal do câncer que ia matar ela em 3 meses, tinha o quê? Sumiu. Sumiu, não tinha nada. Aí ela foi falar com a sogra. O que você fez, sogra? Você disse que ia orar por mim. Fiz meus exames, não tem nada. Sarei, 100%. O câncer desapareceu. Ela falou, minha filha, eu jejuei e orei por você por 7 dias. Aí sabe o que a Ruth falou? Nem a minha mãe faria isso por mim. Olha que profundo. Ali estava a resposta. No que ela falou estava a resposta. Nem a minha mãe faria isso por mim. Quem que fez? A sogra. A sogra. É muito amor. Você entende? É muito amor. É o amor de Jesus. E isso tem um poder que só Deus tem. Um poder para curar um câncer. O que curou o câncer dela? Foi o amor. Foi o amor. De alguém dizer assim, eu me sacrifico como Jesus sacrificou na cruz. Jesus passou por tudo aquilo, pensando em nós, com amor no coração. Que ele não queria ficar sem a gente, de jeito nenhum. Ele falou, eu sofro, eu morro, mas não fico sem esse pessoal. Essa sogra olhou para a nora e falou assim, eu amo essa menina. Ela é boa esposa para o meu marido, para o meu filho. Boa esposa, cuidando dele. Continuando o trabalho que eu comecei com aquele bebezinho, aquele menino. Ela não pode morrer. Ela é uma bênção para outras pessoas. Ela começou a ver tudo aquilo e falou assim, eu vou fazer o que eu puder para ajudar ela. E Deus olha lá de cima. E aí a oração que já tem poder ganha outra dimensão, com o jejum. Eu já vi muito milagre acontecendo como resultado do jejum. De uma pessoa, às vezes de uma família, mas quando uma igreja resolve orar e jejuar, imagine, o poder aumenta mais ainda. Eu não sei ao certo como que funcionam as regras da guerra entre o bem e o mal. Eu não sei exatamente por que tem vez que a oração funciona e tem vez que não é atendida. Eu não sei. Tinha um amigo que estava com câncer, um grande pastor, missionário. Filho dele esteve aqui, pregou em janeiro do ano passado, começo do ano. Tinha gente no mundo inteiro orando por ele. Milhares de pessoas, jejuando e orando. Ele estava com câncer e morreu. Eu não sei por quê. Mas uma coisa eu sei. Se alguém está doente ou tem um problema, se ninguém orar, não vai acontecer nada. Agora, se alguém orar e jejuar, pode ser que o milagre aconteça. Então, quando a gente ora e jejua, a gente abre a porta da oportunidade para Deus fazer um milagre operar. A gente não sabe os planos de Deus e a gente não sabe as limitações da guerra entre o bem e o mal. O fato é, se eu não oro, não acontece nada. Tem que ser da vontade de Deus. Né? É a vontade de Deus que está acima de tudo. Ele sabe todas as coisas. Mas se eu orar sem muita vontade, também não espere muita coisa. A gente tem que orar com muita vontade, com intensidade e demonstrar quão grande é a nossa vontade. E o jejum talvez é a coisa mais forte para mostrar a nossa vontade.
Para mim, o seu milagre, Pai, para mim, a resposta dessa oração é mais importante do que o alimento. É mais importante do que eu preciso para viver, que é a comida. Isso tem poder. Então, quer ver milagres na sua vida? Ore. Ore bastante. Quer ver milagres grandiosos? Ore e jejue. A oração com jejum junto vai fazer o milagre ficar maior ainda. Semana que vem, o que a gente vai ver? Olha lá. Por que tem gente que levanta para orar de madrugada? Tem algum efeito? Tem algum resultado? Tem algum sentido nisso? Então, semana que vem, a gente vai ver que a oração com jejum e na madrugada é mais forte ainda. Tem um amigo que eu consegui trazer ele aqui para a Europa para cantar. Ele estava no Japão naquele ano e ele passou por aqui. Chamado Robson Fonseca. Alguém já ouviu as músicas dele? Tem um CD, já ouviram? Muito bom. O Robson teve uma história e eu termino contando para vocês o que aconteceu. Ele vive de música, ele é um cantor gospel. E ele tinha ido para os Estados Unidos, acho que na Flórida. E ele precisa vender os discos dele para poder pagar as contas em casa. Ele vive disso. Então ele conseguiu vender muitos discos lá na Flórida e estava indo embora para o Brasil. E em algum momento, no aeroporto, em algum lugar ali, entre a igreja e onde ele tinha feito todo o trabalho dele, para ir para o aeroporto, roubaram a mala com os dólares todos. E não era pouco dinheiro. Se foi. E aí, o Robson ficou muito, mas muito irado. Como diz a Bíblia, irai-vos, mas não pequeis. Ele ficou muito irado. Com quem que ele ficou irado? Eu trabalho para quem? Eu estou fazendo essa missão para quem? Eu canto música para louvar quem? Aí esse alguém, né, deixa isso acontecer? Cadê o anjozinho que estava do lado da mala? Foi cuidar de outro? O Robson ficou bravo com Deus. Falou, não é possível, como que deixa acontecer um negócio desse? Me roubaram essa mala com todo esse dinheiro. Nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. E tem limites da atuação de Deus. E tem certas coisas que Deus não pode e não vai fazer. Tem certas mensagens que Ele quer passar para você e Ele não pode simplesmente mandar um anjo ou te dar uma visão ou aparecer na sua frente e falar, muito prazer, eu sou Deus e eu vim te dizer uma coisa. Aí Deus, na sua sabedoria, Ele deixa que certas coisas aconteçam para a mensagem chegar. Sabe o que o Robson fez? Deus sabia que o Robson era um homem espiritual, que tinha costume de fazer certas coisas, e era isso que ele precisava. O Robson falou o seguinte, eu vou orar e jejuar até Deus me responder por que ele deixou esse dinheiro todo ser roubado, que eu precisava tanto trabalho, tanto esforço, foi embora. E ela foi embora para o Brasil e não comeu 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, ele foi jejuando e orando. De repente, ele começou a sentir uma dor no abdômen, muito forte. Foi levado para o hospital. Quando fizeram os exames, quando viram o que estava acontecendo nos intestinos dele, mesa de cirurgia agora. Aí autorizou a cirurgia e os médicos tiveram que abrir ele para resolver o problema, porque senão ele ia morrer. Mas sabe o que o médico falou para ele? Falou assim, você já era para estar morto há 1 semana. O único jeito de você estar vivo agora é se você não tivesse comido nada, pelo menos durante os últimos 5, 6 dias. E ele, entendi. O que adiantava a mala cheia de dinheiro e morto no dia seguinte? O que ele ia deixar para a esposa dele, para a filhinha dele? Uma mala de dinheiro e ele ia estar morto. E Deus falou, meu filho, eu vou deixar seu dinheiro embora, porque eu quero você vivo, cuidando da sua família e me louvando. E foi o que ele fez, ele jejuou, porque Deus sabia que era isso que ele ia fazer. E ele jejuou 5, 6 dias, e foi assim que ele pôde estar vivo para passar por aquela cirurgia e continuar adorando a Deus lá em Brasília, onde ele mora. Ele viaja pelo Brasil e pelo mundo. E ele agradeceu a Deus pela mala roubada, pelo dinheiro que foi embora.
Porque saiu barato. Saiu barato. O jejum é algo muito especial para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito. E quem jejua tem uma conexão com Deus superior, especial, importante. Está em outra dimensão, a pessoa que jejua. Ela está em outro nível espiritual. E eu convido você para experimentar. Hoje, eu estou diferente. E eu sei que eu estou diferente. Já falaram que eu estou diferente. Alguém chegou para mim hoje e falou assim, você está com um semblante diferente, você está bem. Semana passada você não estava. Eu falei, eu estava estressado, muito estressado. O nível de estresse estava assim. Ele falou, na outra semana e tal. Aí eu sei, porque eu estou em jejum e oração. Faz diferença. Faz diferença. Olha, a gente pode pensar assim. Eu gosto de comer, e eu vou comer mesmo. Mas esse mundo é um mundo imperfeito. Daqui a pouco vai chegar um momento que Jesus vai colocar a gente no nosso plano de aposentadoria dele, que é perfeito. Lá nesse plano de aposentadoria de Deus, ninguém vai precisar jejuar. Fica tranquilo. Lá ninguém vai jejuar, não precisa. A gente vai ver semana que vem como é importante levantar para orar na madrugada. Fica tranquilo que lá ninguém vai ter que levantar para orar na madrugada. A verdade é que ninguém vai precisar nem orar mais. Porque orar é a maneira que Deus criou para a gente falar com Deus daqui. Lá a gente vai falar com Ele, face a face. Não precisa de oração. Então agora é a hora de a gente pagar o preço. E jejuar, e orar na madrugada, e fazer as coisas que a gente tem que fazer. Porque daqui a pouquinho a gente entra no plano de aposentadoria de Deus, que nunca mais vai precisar nem pensar nessas coisas. A gente não vai ter que fazer nada disso. Vai ser o momento da gente estar em comunhão pessoal e perfeita, face a face com Deus. Agora é a hora de pagar o preço. Agora é a hora de jejuar. Agora é a hora de a gente orar pelas pessoas e pedir para Deus fazer os milagres incríveis e maravilhosos que só Ele pode fazer. E é o que a gente vai fazer agora. Eu estou jejuando. Aí eu vou orar por você, porque minha oração agora, eu acredito, está até mais poderosa. Porque oração com jejum tem poder. E eu quero interceder por você. Quem quer sentir esse poder, vem aqui. Porque aí eu vou colocar a mão no seu ombro e eu vou pedir para Deus fazer um milagre na sua vida. Te ajudar a ser um intercessor, para você orar pelos outros, para você receber as bênçãos dele, para Deus resolver os problemas que você está passando. Só Ele pode resolver. Eu sei como é. Não é assim? Tem coisa que ninguém resolve. Tem coisa que nem dinheiro resolve. A Ruth e o câncer dela, dinheiro resolvia o problema dela? Podia ter milhões, não resolvia. Só Deus podia resolver. Alguém se sacrificou, 7 dias de jejum e oração. Deus foi lá e resolveu o problema que nem dinheiro nenhum do mundo resolveria. Deus vai resolver o seu problema. Se você tem, hoje você trouxe aqui no altar, a gente vai orar com fé, acreditando, Deus tem solução para todos os problemas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que nós recebemos. Obrigado pelo teu amor e cuidado para conosco. Obrigado por ouvir nossas orações. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que podemos confiar em Ti. O Senhor sempre quer o melhor para cada um de nós. E o Senhor também tem solução para tudo, para todos os problemas. O Senhor tem solução até para a morte, solução para o câncer, solução para os problemas emocionais, relacionais, financeiros e, acima de tudo, os problemas espirituais que nós temos. Por isso, Senhor, com fé e confiança em Ti, hoje, nós rogamos, oramos e pedimos, traga a solução para esse problema que estamos enfrentando e passando. Nos dê a Tua bênção, nos dê a Tua ajuda, nos dê a Tua mão poderosa. Atenda a necessidade de cada um que está aqui hoje, especialmente esses que vieram aqui no Teu altar, receber a Tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.